Olá, mulheres queridas! Hoje é o nosso último dia, que pena, não é? É o nosso último dia, o nosso último encontro dessa Semana da Mulher. Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher e nós estamos antecipando um pouquinho, fazendo esse encontro, falando sobre as mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. É um tema no qual há muito desentendimento, muito mal entendido a respeito desse tema. E a questão do feminismo. Infelizmente, não é? Aquele movimento de mulheres que foi iniciado há muitos anos, até há séculos atrás, ele acabou sendo deturpado. Aquele movimento que foi criado para gerar o benefício para a mulher, para que a mulher pudesse ter os seus direitos, direito ao voto, direito a melhores condições de trabalho, direito a melhores salários, a ter o seu espaço, a amamentação e etc. Foi completamente deturpado e chegou no que nós vemos hoje. Hoje o feminismo é, na verdade, uma briga, uma guerra entre mulheres e homens. E eu acredito que muitas conquistas foram feitas, sim. Muitas coisas foram conquistadas em favor da mulher. Aliás, eu estou aqui por causa dessas conquistas. Isso a gente não pode negar. Mesmo na igreja, muitas mulheres não tinham abertura para falarem, para ensinarem. Elas estavam limitadas apenas ao trabalho com crianças ou no próprio círculo das próprias mulheres. Hoje a mulher, ela tem essa liberdade, graças a Deus por isso. E foi muito boa a luta que foi feita durante muitos anos em favor da mulher. E a mulher hoje pode trabalhar, a mulher pode ter ofícios em governos, a mulher pode ser uma presidente, que é o cargo máximo de uma nação em sistemas presidenciáveis, lógico. Mas, como eu disse, tudo o que aconteceu, na verdade, acabou se tornando uma guerra entre homens e mulheres. Por quê? Porque a mulher quer a igualdade total de gêneros. E isso não pode acontecer, infelizmente, porque Deus criou homem e mulher. Existem papéis diferentes, existem situações diferentes. O homem é totalmente diferente da mulher. E nós que cremos na criação de Deus, somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Ele criou. Nós não vamos ser iguais aos homens e nem os homens iguais a nós. Eu entendo sim que é importante que a mulher possa ter os seus direitos entendidos, que a violência contra a mulher cesse, que a maldade contra a mulher cesse. Realmente há muitos movimentos em favor de que se cesse essa violência, essa maldade. Muitas mulheres são mortas, muitas mulheres são atacadas, são estupradas, são violentadas. Isso realmente nós não podemos ignorar jamais. Mas também não podemos ignorar que em tudo isso o que acontece é a falta de amor, a falta de Deus na vida das pessoas. Porque se cada um entende o seu papel, não há necessidade de que um esteja passando por cima do outro e causando mal ao outro. Vocês não concordam com isso? Eu quero ler para vocês um texto que está na Bíblia, lá em Números, que fala de um caso muito interessante. As filhas de Zelofeade, quem era esse homem? Elas se aproximaram, ele pertencia à clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas, das filhas de Zelofeade, eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram:
Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos, homens. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor. E o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Deixa eu explicar aqui para vocês. Naquela época, todos os líderes de cada tribo de Israel, eles só podiam passar as heranças, as terras, as posses para os filhos homens. Aqueles que tinham filhas mulheres, eles tinham que entregar as suas heranças ao seu parente mais próximo, aos seus irmãos. Todos homens. Mas aqui eu quero muito que você entenda que Deus não é machista. Deus nunca foi machista. Deus nunca desejou que a mulher estivesse subjugada ao homem. Isso foi o homem que criou. Muitas pessoas dizem por aí que a religião, que os evangélicos, que os crentes, não é? Que os cristãos subjugam a mulher. Que é o sistema patriarcal no qual a Bíblia foi escrita, que isso faz com que a mulher seja subjugada e colocada num plano inferior. E isso não é verdade. Isso foi a maldade do homem que criou, não foi Deus. Porque quando aconteceu esse episódio e essas jovens não tinham direito à herança pela lei, elas falaram com Moisés e Moisés consultou ao Senhor. E o Senhor disse: dê a elas a herança, que elas possam ter o que era dos seus pais. E sabe, a Bíblia fala em muitas vezes que é por causa da maldade do homem que Deus permitiu algumas coisas, como por exemplo o divórcio. Lá em Mateus, a palavra de Deus diz que Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas essa não era a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que o homem subjugue a mulher. Não é a vontade de Deus que o homem maltrate a mulher, que ele seja violento contra a mulher com palavras, com atitudes, negando a ela aquilo que é direito a ela. A Bíblia diz que o homem deve tratar a mulher como um vaso mais frágil, mas não porque a mulher é inferior ou porque a mulher não tenha condições, mas porque a mulher fisicamente é mais frágil. A mulher dá vida, a mulher gera vida. A mulher tem um papel predominante e importante na sociedade. Eu quero deixar esse recado para você. Não acredite em tudo que falam para você. Vai estudar a respeito do feminismo. Nós podemos voltar a falar sobre esse tema tão importante. Mas não acredite em tudo que falem para você. Estavam dizendo por aí que 46% das mulheres violentadas pertencem a uma igreja evangélica. Isso é mentira. A igreja evangélica tem procurado atender as necessidades das mulheres. As igrejas, na sua grande maioria, sejam elas tradicionais, reformadas, as igrejas, vamos dizer, centenárias, essas igrejas sempre trataram a mulher com muito carinho. A mulher trabalha, a mulher se envolve, a mulher faz obras sociais, a mulher ajuda, a mulher está presente em todo o tempo. E eu quero dizer para você que sempre o que nós procuramos é atender a mulher e sempre encaminhar a mulher para que ela possa ser atendida, cuidada, com todo o carinho que ela merece por ser essa mulher frágil, que merece toda essa atenção. Eu quero dizer para você, se você tiver qualquer dúvida, pode escrever para mim e eu vou responder para você. Mas eu vivo na igreja evangélica desde que eu nasci. E eu vivi uma experiência, eu vou contar rapidinho para vocês. O meu pai estava na igreja, minha mãe infelizmente não queria estar na igreja, não queria a Deus. Minha mãe foi alcoólatra e ela era extremamente violenta.
ela foi violenta, eu sofri violência doméstica, violência infantil. E o meu pai também sofreu violência. Então existem dois lados da moeda, não é que as pessoas não falam. E o meu pai nunca ousou colocar as mãos sobre a minha mãe para feri-la, para machucá-la, porque ele entendia o amor de Deus e o quanto minha mãe precisava da graça, da misericórdia e do amor. Então, eu sei bem o que eu estou falando para vocês. Se você precisa de ajuda, se você tem sido atacada, violentada com palavras, com gestos, com golpes, procura ajuda. Não fique sofrendo. Deus não quer que você viva assim. Agora, acredite, Deus não é machista. Deus ama a mulher. A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, que para Deus não existe judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem e nem mulher. Não há diferença para Deus. Deus nos ama a todos de maneira igual e total. Ok? Deus ama você. Parabéns, mulher. Deus te fez mulher. Que você possa viver essa feminilidade. Que você possa viver o melhor que Deus tem para a mulher. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.